de volta mais uma vez aqui com o podcast do CIMED PB, aqui se fala de tudo, né? É um prazer estar com vocês e a gente vai bater um papo importante, né, para tratar de um assunto que tanto é presente como futuro, né? Porque hoje a gente tem que valorizar muito essa questão da nossa aposentadoria. E aí a gente vai falar com uma pessoa que trata disso na PBPrev, então a gente está se dirigindo aos médicos, que são os médicos do Estado, os médicos efetivos, e a gente vai bater esse papo com o nosso amigo aqui, o doutor, né, que é o coordenador jurídico previdenciário da PBPrev, doutor Eris Rodrigues Araújo da Silva, e também vamos ter a participação da assessoria jurídica do CIMED com o doutor Adair Coutinho, do nosso escritório Patriota Coutinho. Então, muito bem-vindo aqui a sua presença, né, para a gente poder tirar algumas dúvidas. A gente sabe que é um assunto extenso, mas já vamos iniciar essa conversa. E aí eu gostaria, Eris, que você pudesse fazer uma breve apresentação, quanto tempo você está nesse cargo, né, e como é que está a nossa PBPrev. Boa tarde. Bom, como foi antecipado, né, meu nome é Eris Rodrigues Araújo da Silva, eu sou nascido aqui em João Pessoa, sou natural lá do Conde, aqui Litoral Sul, né, lá de uma comunidade quilombola. Que bom ver uma representação importante. Eu acho que a gente vê, né, só fazendo um corte aqui, né, que a gente tem pessoas que vêm realmente de locais, né, que muita gente desconhece, né? Mas eu conheço lá a comunidade quilombola lá no Conde. Muito bem. Então, eu estou na PBPrev desde 2010. Eu entrei na PBPrev em 9 de junho de 2010 como estagiário e me deram a oportunidade, né, de continuar lá. Eu fui nomeado para um cargo comissionado. Depois eu passei em um concurso do Estado, um concurso para técnico administrativo, e fui aproveitado na PBPrev. Estou lá desde 2010 trabalhando lá em benefício dos servidores do Estado, né? Quem é o presidente? O presidente é Dr. Zé Antônio Coelho Cavalcante. Isso, e a situação hoje da PBPrev, a gente pode considerar ela ruim, boa, regular ou ótima? Bom, aí a situação da PBPrev enquanto instituição, né, enquanto funcionamento, é uma maravilha. A PBPrev é ótima, funciona bem, atende bem, tenta dar o melhor para o servidor, mas se a gente for levar em consideração do ponto de vista financeiro, o sistema previdenciário do Estado, né, o regime próprio de previdência do Estado, a situação é periclitante. Infelizmente... E não é só aqui, né? Não, essa é uma realidade nacional. Assim, a gente vê vários entes públicos com dificuldades. Poucos são são superavitárias. Superavitárias, né? A PBPrev tem um déficit gigantesco. Há um aporte mensal na folha que varia entre 150 e 200 milhões de reais mês, que o Tesouro do Estado precisa aportar para pagar em dia os benefícios. E vem pagando. Vem pagando, sim. Honrando com os compromissos. Sempre com responsabilidade e pontualidade. Isso é importante. Assim, daí. Você já... Acho que é a primeira vez, né? O Patriota Coutinho sempre vem aqui. Acho que Tiago já veio. Adilson já é um... Várias vezes. Já é um velho conhecido, né? Mas a tua participação é a primeira vez. Eu sei que você tem um grande conhecimento dessa área administrativa, por isso que a gente convidou. E aí, a tua impressão do ponto de vista da questão previdenciária, né? A gente poderia dizer que a previdência, de uma forma geral, ela tem dificuldade de sustentar do ponto de vista daquela história da pirâmide? Esse é o grande desafio, eu acho que desse século. A gente entende que as pessoas estão vivendo cada vez mais, isso é um ponto super positivo, a expectativa de vida, principalmente brasileira, ela vem aumentando gradativamente, então as pessoas vão tendo mais qualidade de vida, consequentemente, elas se aposentam e vivem mais, ou seja, então o Estado precisa aportar de forma mais longa e contínua. Mas o ponto desafiador aí está em pontos que a gente vê demograficamente. As pessoas estão tendo menos filhos, consequentemente, menos pessoas no mundo nascem
E como é que essa estrutura administrativa, financeira e previdenciária se sustenta? Sem falar que, infelizmente, existe uma cultura em nosso estado, há alguns longos anos, do sucateamento do Instituto do Concurso Público. A gente estava conversando antecipadamente aqui Isso. e observou que o último concurso para médicos efetivo foi em 2008, um concurso geral para muitas vagas e depois um concurso pontual para algumas especialidades em 2010. E depois disso não se teve Tem mais. 15 anos aí. 15 anos. E sem falar no seguinte, que é uma coisa que a gente bate muito, inclusive, nos nossos questionamentos quando a gente faz nossa defesa perante o Estado, as situações é que nós temos hoje 3 mil vagas Para médicos. para médicos, vagas constituídas legalmente, assim, através de lei, através do PCCR lá, mas só temos 600 vagas preenchidas, ou seja, a gente tem um déficit de 2.400 médicos. Ou seja, não está dizendo que está faltando médico na Paraíba. Muitos médicos são contratados. Mas isso interfere na pirâmide, né? Exato. Assim, como é que esse sistema previdenciário vai se sustentar? Tá. Porque esse pessoal está contribuindo no regime geral, no INSS. A gente vai aprofundar isso um pouquinho mais na frente, mas eu queria voltar aqui para a Eris. E, assim, quais são os critérios específicos, assim, para que a aposentadoria dos médicos vinculada ao serviço público estadual? Qual é o critério, assim? Bom, sempre houve o critério do tempo, né? Já foi tempo de serviço, né? Hoje é tempo de contribuição. E de 1998 para cá também leva em consideração o critério da idade, a idade mínima. Isso até 2019, né? Com a reforma da Previdência Nacional, era tempo de contribuição, idade, tempo no serviço público e tempo no cargo em que iria se aposentar. Hoje, além desses critérios, existem alguns sub-requisitos ou subcritérios que também pode ser o pedágio por uma das regras e pode ser a pontuação, que é a soma de idade e tempo de contribuição vai ter que atingir uma determinada pontuação, que também é um requisito hoje para a aposentadoria. A idade para homens, para médicos e para médicas? Hoje, isso também vai depender da regra. Então, tem uma série de hipóteses aqui, mas hoje a idade mínima para um homem, um médico do sexo masculino se aposentar seria 60 anos. E para a mulher, 57. Então, assim, levando em consideração, no caso, a idade, se a gente fizer um cálculo rápido, assim, a grande maioria dos médicos, desses 600 médicos que a Daí referiu aqui, né, eu tenho certeza que pelo menos aí 50% deles já estão até perto dessa idade ou já ultrapassaram, muitos Exato. ultrapassaram esses 60 anos, porque como não houve concurso há 15 anos, o pessoal, ele é praticamente antes da Constituição de 88, Essa é a que grande não maioria. existia, e como o médico geralmente ele termina o seu curso com 25 anos, né, a gente já teria aí a grande maioria se aproximando dessa data, dessa idade, e as mulheres com certeza já estão nessa aposentadoria. E aí você tem a questão dessa idade como fator condicionante para a pessoa se aposentar, pedir a sua aposentadoria dentro do sistema aqui da PBPrev. Né? E como é que ele faz esse sistema? Ele vai lá na PBPrev? Pode comparecer a PBPrev, faz o requerimento presencialmente lá, tem um setor específico que é de atendimento de protocolo. E também a PBPrev tem a agência central aqui em João Pessoa e tem algumas cidades que também tem, como Campina Grande, Itaporanga, Cajazeiras, funciona o guichê da PBPrev na Casa da Cidadania. Só presencial, não existe no sistema online? Mas não? também tem o online. Você pode fazer o requerimento No ou site, pelo WhatsApp, no site da PBPrev. PBPrev ou enviando a documentação por e-mail. Por e-mail você pode também solicitar fazendo requerimento online. Pode sim. Né? Esse tempo demora? Como é que está essa questão do tempo? Então, o pedido de aposentadoria, a análise, ela não é demorada. Assim, via de regra, é menos de 30 dias, às vezes 40 dias pode Seu pode processo ser. é finalizado. O processo é finalizado, o processo de aposentadoria. Eventualmente,
pode demorar porque, às vezes, falta um documento, o servidor deixou de fazer alguma atualização cadastral, alguma inconsistência no cadastro. Essas situações podem fazer com que demore um pouco mais, mas a aposentadoria ela é um processo que é bem célere agora. Isso desde 2012 foi implantado lá um Agiliza, PBPrev Agiliza, que está no... ainda está funcionando hoje bem, então o processo não é demorado. Isso é importante, né? Daí, assim, a gente sabe que muitos médicos não conseguem parar de trabalhar porque o salário não lhe daria as condições dele poder parar de trabalhar, e muitos continuam trabalhando. Tem penalidade para algum profissional médico que não procura? Chegou a idade de se aposentar, mas ele não quer se aposentar, não procura. Tem alguma penalidade se ele não procurar? Não, a princípio existe até um benefício, né? Que é o abono permanência. O doutor Eris pode até explicar melhor essa situação, isso é vinculado à Secretaria de Administração, mas é aquela possibilidade. Quando você preenche todos os requisitos de tempo de contribuição e de idade, você pode requerer que cesse a contribuição previdenciária. Você não precisa mais ficar pagando a contribuição e continuar trabalhando até a idade máxima, que é a idade para a aposentadoria compulsória. É quando você chega aos 75 anos, você automaticamente é desligado do serviço público. Mesmo que você esteja com a sua capacidade mental plena, capacidade civil, você esteja com pleno vigor, conseguindo executar suas atividades, infelizmente existe esse empecilho, esse obstáculo. Assim, você não pode trabalhar depois dos 75 anos completados, ou seja, fez 75 anos, no outro dia você automaticamente é desligado, você não tem direito a receber nem mais salário. Entendeu? Automaticamente você é colocado em aposentadoria. Então, essa aposentadoria, como a daí colocou, essa questão do abono permanência, o médico faz um requerimento ou ele é automático? Lá. Essa é uma parte que a PBPrev lida pouco, sabe, com a questão do abono de permanência, porque o abono de permanência é um benefício que ele está atrelado ao servidor ainda no serviço ativo. Então, ele tem que buscar isso na Secretaria de Administração. Eu acredito que precisa requerer, mas o que acontece? É garantido para ele o direito de receber desde a data em que ele preenche o requisito para a aposentadoria. Então, se não for atingido pela prescrição quinquenal, ele recebe o atrasado aí do abono de permanência. Exato. Então, os médicos assim que já têm ultrapassado os 60 anos, né, que é a idade... E tem um tempo mínimo de contribuição. E tem tempo mínimo de contribuição. Se ele não requereu, ou seja, se ele está com seus 70 anos, está trabalhando, mas não requereu esse abono de permanência, ele pode fazer o requerimento e, inclusive, receber o retroativo. Isso. Pode sim, com toda certeza. Isso é importante, né? Porque, assim, às vezes, e a gente sabe que a vida do médico é tão corrida, tão dinâmica, né? Que às vezes tem tantos direitos que inclusive, vale a pena até, acho que a gente fazer uma postagem no sindicato. Isso. Não, depois da nossa conversa aqui, desse bate-papo, a gente vai extrair, né, as informações importantes e depois passar nos nossos meios de comunicação, né? E a gente tem a ideia, viu, Eris, como a gente já conversou aqui nos bastidores, né, de realizar um grande fórum. Né? Esse fórum ele iria reunir tanto a Previdência do Estado como a Previdência do município, né, de João Pessoa, que é a que tem maior número de médicos, e a Previdência Geral, né? Do INSS e também o governo federal, os médicos federais, que tem muitos médicos ligados à Universidade Federal, para fazer um grande panorama, né? Um grande painel de como está a situação de cada tipo de vínculo, de ligação, né? Para garantir, porque a gente estava conversando aqui, vocês tinham me dado uma notícia ruim, né? Porque as nossas esposas, né? Ou seja, numa eventualidade, elas saem muito prejudicadas, né? Pela essa nova normatização da Previdência. O doutor Eris pode até trazer um panorama mais detalhado. Que faz uma redução drástica, né, Eris? Como é que é essa situação ruim aí para as viúvas, né? É uma situação difícil, assim, não é só para as esposas, né? E infelizmente, né, as esposas, elas também chegam a deixar os seus respectivos maridos viúvos. É para o cônjuge sobrevivente, né? De uma forma geral, assim,
a reforma da Previdência Nacional, ela trouxe uma regra que ela é aplicável para todos os entes, ela não é opcional, que é uma regra que fala sobre a acumulação de benefício. Então, a pessoa, o médico, né? No caso aqui que a gente está falando para médico, ele pode ter 2 vínculos públicos, né? Dois cargos públicos ocupados, e pode também ter uma atividade na iniciativa privada. Nada proíbe que isso aconteça. Mas, eventualmente, ele falecendo aí, a viúva ela vai ter que escolher um dos benefícios que vai ficar com valor integral e os demais benefícios, isso pode ser 1 a mais, 2 a mais, 3 a mais, enfim. Esses demais benefícios serão reduzidos proporcionalmente, de acordo com o que estabelece o artigo 24 da Emenda Constitucional 103 de 2019. E essa redução ela pega por faixa de salário. Então, ela vai... É como se... Parecido com o que acontece com o imposto de renda. Então, há primeiro uma redução de 40% em uma determinada faixa. Na faixa seguinte, há uma redução de 60%. Na faixa seguinte, há uma redução de 80%. E na última faixa, há uma redução de 90%. Então, essa redução, ela, como você me falou, ela é drástica, ela é bem cruel, mas, infelizmente, ela é uma imposição que todos os entes precisam observar. São coisas que a gente só toma conhecimento conversando numa mesa, assim, com pessoas que têm essa informação. Porque eu tenho certeza que a grande maioria dos médicos e a grande maioria das pessoas, na verdade, desconhece, só vão perceber isso quando, né, vão precisar daquele Quando benefício. o cônjuge sobrevivente vai solicitar a pensão, né? E muitas vezes chega a situações que às vezes você é melhor nem solicitar, né? Exato. Porque muitas vezes o cônjuge sobrevivente ele já tem um benefício previdenciário, já é aposentado, e se ele acumular a pensão que ele, porventura, venha a receber do falecido com a sua pensão, possa ser muito desvantajoso, porque o desconto é muito severo. Então, é interessante você conversar antes com o ente público, a PBPrev, nesse caso aqui, ou qualquer outro instituto de previdência ao qual o falecido estava vinculado, para só depois fazer um planejamento e ver a viabilidade financeira de se assumir ou não o direito daquele benefício. E aí, quando eu disse no início que a gente estava falando de um assunto que é presente e futuro, muitos médicos, inclusive eu, né, nunca dei importância a essa questão de previdência, de aposentadoria, né? Ou seja, então o médico que esteja iniciando através do seu concurso público em algum lugar, né, ele já tem que conhecer essas leis e até se preparar do ponto de vista, né, da sua aposentadoria, ou seja, fazer um planejamento, né, e isso é necessário que você tenha profissionais do direito, né, lhe assessorando e para você poder fazer as devidas escolhas e não cometer erros, né? Então, assim, vai aí uma dica aí para os colegas de sempre estar consultando, né, essa questão previdenciária para poder... E doutor Eros até pode explicar melhor, porque muita gente faz o concurso público e recebe uma remuneração até alta, os padrões, porque o médico, em tese, ele acaba tendo uma remuneração um pouco acima da média dos demais servidores, em algumas situações, e quando ele vai se aposentar, dependendo do ano que ele entrou no serviço público, também tem uma redução drástica, assim, ele não leva a integralidade do benefício, da remuneração que ele tinha, entendeu? Então, era interessante o doutor Eros também poder explicar um pouco essa situação. É uma boa pergunta. Hoje o médico do Estado, ele se aposenta com o quê no contra-cheque dele? Pois é, vamos lá. Assim, são situações muito heterogêneas, sabe? Que acontecem não só com o médico, mas com o médico, em relação à remuneração que ele recebe quando está no serviço ativo, está lá prestando serviço à sociedade, e quando ele se aposenta. Aqui no Estado, a Day falou aqui sobre uma questão da ausência de concurso público, mas existem também outros problemas, sabe? Há uma defasagem remuneratória, é inegável, tanto para o pessoal da área da saúde quanto as demais áreas, fora aquelas carreiras de Estado, né, que
tem remunerações que são mais interessantes. E há muita gratificação na remuneração dos servidores. Gratificação e plantão e eu já vi contra-cheque de médico do Estado próximo de R$13 mil. Há uma infinidade de parcelas que compõem a remuneração. Mas só vai ser refletido na aposentadoria a parcela da remuneração que sofreu incidência da contribuição previdenciária. Então, às vezes, a pessoa tem um contra-cheque que é até interessante, 13 mil, 15 mil, 20 mil, mas contribui com um valor mais baixo. E aquilo ali vai ter um reflexo quando ele for se aposentar. Então, hoje... Mas esse desconto não é da vontade dele, né? Não. De forma nenhuma. O desconto ele é compulsório. Ele poderia fazer uma opção, não, desconto em tudo, mas isso não existe. Até existe. Tem essa opção. Então, algumas parcelas... Mas ele pode solicitar isso? Pode sim. Independente de uma lei? Independente do que está lá no PCCR? Mas tem uma lei prevendo isso desde meados... Diga a lei que eu vou anotar, viu? Tinha uma instrução normativa que era do Ministério da Previdência, a instrução normativa 02 de 2009, que ela foi substituída, agora eu nem lembro mais qual é a que substitui, mas de toda forma ela foi englobada também pela portaria 1467. Você está dizendo que existe essa possibilidade. Mas aqui no Estado existe a lei 9939 de 2012, que ela traz essa possibilidade aí dele fazer a opção por descontar a Previdência sobre... O máximo possível de parcelas, né? Sobre as gratificações. Essas gratificações. Sobre as gratificações. Eu já vi que são gratificações, gratificação de chefia de serviço. Pode. E o cara vai levando essa gratificação, deixou até de ter essa gratificação, de exercer, mas permanece no contra-cheque. No caso dos médicos aqui, uma que não poderia, tem os médicos aqui que estão remunerados, tem uma parcela lá que é produtividade SUS. Sim. Isso. Aí, essa daí não poderia, porque a fonte pagadora ela não é do Tesouro do Estado. Ela é uma verba que ela vem direto do governo federal. A essa daí ela não poderia reverberar na aposentadoria, porque isso ia provocar uma distorção ainda maior na questão financeira do regime próprio. Mas essas gratificações que são típicas previstas em lei estadual, o servidor, inclusive o médico, pode fazer solicitar. essa opção. Pode sim. Isso é interessante. Interessante até para a gente levar como informação, né? Nesse fórum, fazer essa discussão. Aí tem que se fazer uma análise, tem que fazer um planejamento mesmo. Pensar na aposentadoria de hoje para o futuro. Porque você faz essa opção, então, o que é que acontece? Pode reverberar na aposentadoria. Mas, para isso, o médico perderia esses que ingressaram antes de até 2003, né? Que é a famosa paridade. Que é a paridade. A paridade é ter direito de ter a remuneração reajustada na mesma proporção e na mesma data, quando está aposentado, na mesma proporção e na mesma data que o servidor da ativa. Então, são aqueles reajustes específicos de categoria. Mas que aqui na saúde nem está ocorrendo, né? Mas assim, faz bastante tempo que teve uma atualização significativa. Foi. Você falou dessa questão da paridade. Isso é determinado por lei, porque no PCCR não tem isso. A paridade é Constituição Federal. Constituição Federal. Então não tem como não dar. Não tem. Então, se der 10% para os servidores que estão na ativa, 10%... para todos os servidores que tiverem paridade. Exato. Então, assim, os servidores que já são aposentados, os médicos, têm que acompanhar isso, né? É porque a gente não teve nenhum reflexo recentemente, mas quando da ação da GSHU, os médicos que estavam aposentados, a gente fez o requerimento... GSHU é Estado. Não, é município, mas só para pegando o gancho da questão da paridade. Muitos médicos que já estavam aposentados há muitos anos, há mais de 5 anos, a gente fez o requerimento porque ele preencheu o requisito da paridade. Então, a gente pediu para que fosse incorporado o reajuste da GSHU no benefício de aposentadoria deles. Mas, se eu não me engano, o João Azevedo deu agora 5% de reajuste, né, aos servidores estaduais efetivos, né?
e entrou todo mundo, saúde. Algumas categorias receberam mais, porque houve um critério diferenciado. Mas, assim, esse reajuste que ele deu para os efetivos, médicos, agora tem que acompanhar. E se não vir acompanhando, a gente pode solicitar um Pode. retroativo. Exato. Pode, mas esse aí atingiu todo mundo. Estou falando assim. nem de Ricardo Coutinho, porque Ricardo Coutinho não deu nada para ninguém, viu? Ali foi um negócio impressionante. Ele conseguiu marcar a administração dele, né? Como assim? Ele chegou a dar zero. O ex-governador era famoso pela austeridade, né? É demais até. Mas, assim, a gente tem que acompanhar, por isso que assim, é importante conversas como essa, porque isso vai alertando e chamando a atenção para a gente buscar esses direitos. Eu não sabia dessa questão de você poder solicitar, vamos dizer, o seu desconto, porque é interessante, né? Um médico que queira melhorar a sua aposentadoria, ó, eu tenho essa gratificação, essa, eu quero que incida também aí a PBPREV para poder me aposentar com um valor mais considerado no seu contra-cheque, né? Exato. Mas, assim, tem outra situação interessante, e eu não sei se no Estado isso também é previsto, né? Como eu conheço muito pouco dessa questão previdenciária, mas a gente tem a possibilidade, no caso dos médicos e os outros servidores também, que estão sujeitos a condições insalubres, a riscos biológicos, né? De requerer aí a aposentadoria especial. Isso é uma situação que está acontecendo lá na PBPREV, eles têm muita solicitação dessa? Aposentadoria especial? Assim, muitas não, sabe, assim, porque o pessoal está se segurando. Só para explicar, assim, o que é aposentadoria especial? Então, aposentadoria especial é um critério, é uma modalidade de aposentadoria que ela traz critérios diferenciados, né? Então, ela vai levar em consideração a exposição ao risco. Aí pode ser o risco de insalubridade, o risco de agentes químicos, né? Físicos também. Mas para o pessoal da área da saúde é mais o risco biológico, né? Risco biológico. Então, aí ela vai dar direito à aposentadoria com um tempo de contribuição diferenciado. 25 anos para atividade. O risco biológico é 25 anos. Tem algumas situações, alguns riscos que é com 20 anos na aposentadoria e outras situações que é 15 anos, né? Então, isso está previsto no artigo 57 do regulamento do regime geral da Previdência, né? Que é a Lei 8.213. E para os estados e municípios, isso ficou meio que engavetado e nunca houve legislação própria. E para o servidor ou o segurado ter direito a isso, ele precisava entrar na justiça, ingressar com um mandado de injunção no STF para garantir o exercício do direito fundamental. Isso teve tanta da ação no Brasil que deu origem a uma súmula vinculante, que é a súmula vinculante 33, que garante que o servidor ou o segurado, o médico da área da saúde, tenha a sua situação analisada com base no que diz a norma federal. Como não existe lei, usa-se a federal. A norma federal. Aqui no estado é feito, sabe? Essa avaliação também é concedida a aposentadoria desse jeito. Mas você tem que entrar na justiça, se eu não me engano. Não. Um pedido administrativo resolve? Pedido administrativo. Agora, o que acontece... Se dá na PBPREV ou na administração? Na PBPREV, mas antes de chegar na PBPREV, aí é que está o X da questão, né? Tem que preencher alguns requisitos. O que é que o servidor precisa ter de antemão? Ele precisa recorrer à administração para que seja elaborado um laudo técnico de condições ambientais de trabalho e um perfil profissiográfico previdenciário. É o PPP. PPP, que vai reunir todas as informações relacionadas à atividade que ele desenvolvia, quais eram os riscos a que ele estava exposto, uma descrição pormenorizada disso, e
de posse disso aí, não tem dificuldade. Mas quem dá isso é o poder público. É o poder público, isso. É o poder público. Você solicita lá, eu quero meu PPP, né? E aí ele já tem uns 25 anos, né? Isso. Que está trabalhando dentro do hospital, eu quero meu PPP, vai estar ali dado, constatado e confirmada ali a exposição dele. O LTCAT já deve existir, né? Que é o laudo técnico. Então, assim, com a solicitação administrativa, porque existe, a gente discute isso a nível nacional, nos encontros sindicais, e isso, né, como você disse, teve um momento que foi assim, era grande boom da discussão. Tem direito, não tem, que aí gerou toda essa repercussão com essa súmula 33. Mas em alguns estados ainda você tem que entrar na justiça. Mas aqui não precisa. Aqui não. Aqui, o benefício ainda existe, da existe, previdência da aposentadoria especial, né? Então, existe, o médico sim. que tenha 25 anos no serviço público, exposto ao agente biológico, que já tenha completado os 60 anos de idade, né? Ele Exato. pode pedir a aposentadoria especial. Até 2019, essa aposentadoria ela não tinha o critério de idade. Não tinha. Então, era somente o tempo de contribuição exposto àquele agente de risco. Depois da emenda 103, aí estabeleceu-se uma idade. É um outro ponto interessante para uma discussão só assim. Vamos discutir aposentadoria especial, né, só. Então, isso acho que é uma coisa bem E quem pontual. não tem a idade, mas não tem o tempo de contribuição, você pode converter o tempo em tempo especial. Assim, pronto, atingiu os 60 anos, mas eu só tenho 20 de contribuição. Mas porque tem um índice de multiplicação. Aí você tem um percentual que é acrescido para homens e mulheres dessa diferenciação. No Estado tem alguma diferença em relação a isso, Elis? A conversão, que só é o tempo até 2019, né? Exato, e só até 2019. Até 2019, mas a conversão, ela é uma situação que ela é mais complicada. O Estado não faz a conversão. Não faz, né? Não faz. Pelo menos que eu tenha conhecimento, não. Até agora, não. Assim, não faz, hein? É porque, assim, por incrível que pareça, assim, existe essa previsão. A gente atende muitos médicos sindicalizados e a gente observa isso mais na prefeitura. Nunca atendemos um médico que tenha solicitado no âmbito do Estado. Porque como são até menos médicos, por incrível que pareça, tem menos médicos no Estado da Paraíba concursados do que no município de João Pessoa. E também é mais incomum que o médico ele tenha uma idade mais avançada e tenha pouco tempo de contribuição. Talvez por isso também que no Estado não seja uma coisa recorrente. Mas a gente tem situações onde tem médicos que atingiram a idade, mas fizeram um concurso em 2008. Você é desse concurso também, né, Tarcísio? No município? No município, tu és de 2000 Eu sou de 98 do município. 98. Os dois são de 98? E um de 2010. Pronto, 2010. Pronto, 2010 só são 15 anos. Você não teria tempo de contribuição para se aposentar. Mas aí você poderia utilizar o tempo até 2019, o tempo especial, para você majorar o tempo de contribuição e assim atingir a possibilidade de aposentadoria. Mas aí tem que ter uma observação aí nessa questão da conversão, que você não pode aproveitar o melhor dos dois mundos, sabe? Tem isso também. Então, se você for converter o tempo especial em tempo comum, você vai se aposentar pela regra da aposentadoria comum. Então, você vai ter que atingir lá o tempo mínimo, no caso do homem, 35 anos. No caso de mulher, 30. Então, aí existe essa possibilidade, mas a gente não pode criar uma situação híbrida. Dos dois lados. Não pode. Tem que escolher a regra. Isso também é um ponto que o planejamento é importante por isso aí, ter pensar com antecedência. A Previdência realmente é uma área, né? E, assim, a impressão que eu tenho é que assim, é muito difícil, porque você tem essas regras de transição, tem os pedágios. Tem os pedágios. Ou seja, você tem que realmente ter uma pessoa que conheça, né, para poder lhe ajudar. Tanto é que os médicos, quando me ligam, Tarcísio, o que é que eu faço? Eu digo, rapaz,
Liga para o advogado do escritório da gente, porque eu não posso dizer o que você vai fazer, não. Não vou pedir Porque para sua situação não é igual à de muita gente. A sua situação é peculiar a si próprio. Exato. Cada um tem uma situação específica, porque você tem uma idade, você tem o tempo que entrou, você tem o tempo de contribuição, né? Tem essa questão da aposentadoria. O ente que você está vinculado, se é Estado, se é município, se é federal, se é Existe INSS. aquele outro não é nem um mito, um tabu, sei lá. É assim, se eu pedir aposentadoria especial, eu posso continuar trabalhando no serviço público? Pode. Porque existia aquela história. Se você pedir, você não pode trabalhar mais em lugar nenhum, porque você já pediu porque era especial. Existe essa discussão, ainda existe essa discussão, porque a situação é a seguinte: a aposentadoria especial ela é uma forma de proteção do indivíduo, né? Ele está exposto a um risco que potencialmente pode reduzir a expectativa de sobrevida dele. Isso. Então, e há quem entenda que é um contrassenso que você peça um benefício previdenciário para se afastar daquele risco e retorne voluntariamente para aquele risco, para continuar trabalhando. Então, existe uma discussão a respeito disso, assim, mas não tem nada que proíba, efetivamente. O aposentado que não pode trabalhar é o aposentado por incapacidade para o trabalho. Aí, esse daí, se ele retornar, Ele foi aposentado por invalidez, invalidez. da invalidez, né? Invalidez, se ele retornar, ele vai responder a processo administrativo. Pode até devolver o dinheiro. Devolver o dinheiro. Certo. Gente, assim, a gente vai entrar num ponto agora, eu deixei assim mais para o final, a daí até levantou ele no início, mas assim, a questão dessa pirâmide, da garantia de você ter, né, uma previdência sadia. O que a gente vê hoje, né, no nosso estado, infelizmente, é a ausência de concurso público, né, o último foi há 15 anos atrás, e o surgimento de modalidades, vamos dizer assim, de contratação de médicos para suprir a necessidade, porque, como foi dito aqui, o João Pessoa tem mais médicos que o estado todo trabalhando, médicos efetivos. Então, assim, o estado tem dado uma preferência, né, para convocar os médicos através de contrato especial de interesse público, né? Excepcional. PJ. E agora as famosas PJs. E eu acho que o Estado ele erra duas vezes, né? Na minha opinião, é porque ele não está pensando no futuro desses médicos que são efetivos, porque, né, quem sustenta esses efetivos que estão se aposentando é o pessoal que vai entrando. E perde, né, inclusive, poder de ter uma PBPrev mais sadia, porque senão, se no futuro você não tiver mais nenhum médico, né, ou profissional, ou seja, contratado através de, ou seja, o seu vínculo ser efetivo, concursado, você não vai ter quem contribua para garantir esse pagamento. Então, assim, essa situação, e você, Eris, como está lá dentro da PBPrev, não se discute isso lá, não? Bom, assim, isso é um problema que ele já foi percebido, né, por todos, né? Hoje, dizem que a pirâmide demográfica no serviço público ela está invertida, né? Está com a ponta para baixo, as pernas dela estão para cima. Mas o que acontece? Na PBPrev, isso é uma questão que ela é uma questão de governo. Não desse governo, né? Isso é uma coisa que todos os anteriores também contribuíram para isso. Mas a PBPrev ela é chamada para alguma discussão, para opinar, via de regra, quando há uma questão da Previdência. Mas a questão do concurso público não é consultado, não. A gente ignora se existe algum tipo de discussão. Pelo menos eu não tenho até conhecimento. Porque eu vi uma vez uma matéria na Folha de São Paulo, né, fazia essa discussão e eram de todos os estados, porque isso não é só particular
da Paraíba, mas isso está acontecendo em Pernambuco, está acontecendo em São Paulo já há bastante tempo. Mas, assim, essas PJs, elas estão tirando os vínculos dos médicos concursados. Está prestando o serviço? Tá. Mas, assim, essa repercussão não está sendo levada em consideração. E vai sobrar, inclusive, eu acredito, essa era a análise da Folha, eu esqueço agora quem escreveu, mas dizia o seguinte, que a própria o regime de Previdência Geral não vai aguentar. Também não vai aguentar. Porque o que acontece é o seguinte... Porque você vai ter todo mundo, e como a nossa pirâmide demográfica do Brasil está se modificando, se você não tiver pessoas através de concurso e todo mundo dependendo, né, da Previdência do regime, você vai quebrar, na verdade. A gente já percebe isso. Tem um agravante nisso também, né? Que essa discussão da pejotização, ela não é só essa vertente, não. Tem uma outra vertente. A pessoa o profissional, que ele é pessoa jurídica, ele pode escolher qual é o regime que ele vai efetuar a contribuição. Ele vai ser contribuinte individual, né, no regime geral, mas ele pode muito bem escolher com quanto ele está contribuindo. Então, o servidor público, ele não pode. O servidor público, a gente falou no começo aqui que você pode inserir algumas gratificações na base de cálculo, mas o servidor público, ele tem uma base de cálculo pré-definida. Qual vai ser? Vai ser o vencimento ou o subsídio e as vantagens permanentes previstas em lei. Então, a pessoa jurídica, o profissional PJ, ele pode muito bem dizer, não, eu vou contribuir só com um salário mínimo aqui. Só quero contribuir com um salário mínimo. Eu estou segurado com base em um salário mínimo. Isso também provoca um problema a médio e longo prazo. Porque isso aí vai exigir que o Estado, de uma forma geral, faça aportes mais vultuosos no decorrer do tempo. Também concorda aí, daí nessa situação, assim? Infelizmente, O debate dentro do movimento exato, é grande, né? Porque já chegou gente para nós prestarmos assessoria perguntando, eu posso abrir mão da minha contribuição previdenciária junto ao Estado? Não pode. Ela é uma contribuição compulsória, obrigatória. E assim, enquanto o seguinte, mas é porque eu não me vejo aposentado, entendeu? Eu preferia utilizar o dinheiro que ele está para fazer investimentos, fazer aplicações mais inteligentes, alguma coisa assim, mas você não pode. Porque ela é uma contribuição tributária, ou seja, ela tem natureza tributária. Então, ela ultrapassa só a questão previdenciária, ela vai para fins tributários para o ente público. Então, não tem condições de você afastar isso. É o grande desafio. Eu acho que tanto o médico quanto qualquer outro profissional, ele precisa ter a consciência de que ele precisa ter uma aposentadoria mínima, onde ele pague seus custos mínimos vitais e que ele faça uma poupança natural enquanto em vida como profissional. Ele pensar que ele não pode viver o hoje. Que os reflexos de hoje vão refletir no futuro e o futuro um dia vai se tornar presente. Então, se você faz isso, infelizmente a gente entende que muitas vezes isso não foi pensado e a gente observa médicos com 75, quase 80 anos ainda na labuta, dando plantão, vinculados a uma unidade básica de saúde, a um PSF, porque não conseguiram ainda se desvencilhar dos compromissos financeiros que a vida permeou e continuam trabalhando incansavelmente. Esse é um desafio. Essa é uma grande preocupação do Sindicato dos Médicos e da Federação Médica Brasileira, porque a gente observa, né, no cenário nacional, né, é que nós temos hoje uma grande quantidade de médicos sendo formados, médicos jovens, chegando no mercado, onde aquelas vagas que eram destinadas a concurso, elas já estão ocupadas, né? E esses médicos que estão vindo, eles não estão tendo a oportunidade, muitas vezes são obrigados, né? Infelizmente, né, está sendo uma prática no governo do estado de só aceitar PJs agora, e aí ou você entra numa PJ ou você não trabalha naquele hospital.
Então, isso, né, está trazendo para o médico, e aí a gente sabe que ou o médico tem uma organização, um planejamento. Não, dessa parte aqui eu vou separar 30% e vou fazer a minha poupança, vou fazer o meu investimento, mas a gente sabe que na realidade isso não acontece. Não acontece. Né? São muitos poucos médicos que têm a capacidade e têm essa disciplina. Né? E hoje, como a oferta está muito maior do que a demanda, o valor dos plantões estão caindo. E os valores desses contratos, dessas PJs também vão cair. Né? Então, hoje o que me parece ser muito bom, daqui a 10 anos, talvez não seja esse mundo, né, dos sonhos que muitas pessoas estão analisando e fazendo essa opção. E aí vai ser tarde, porque você já perdeu 10 anos aí do seu trabalho. Mas isso é uma discussão que a gente não é assim, o foco principal do nosso podcast. Eu acho assim, que a gente conseguiu abordar os pontos importantes. Eu queria deixar aqui franqueado, né, aqui a Eris, se ele achar algum ponto que a gente não conseguiu abordar, Eris, que você acha interessante trazer aqui na discussão, né, com relação à PBPrev, mas assim, acho que os pontos principais a gente conseguiu atingir, né, e você pode trazer alguma coisa nova, pode aproveitar para fazer aí um encerramento, os agradecimentos, né, eu sei que você está aqui representando a PBPrev, né, acho que o presidente está num evento, foi essa informação que eu tive, acho que ele está participando de um curso também, né? Sim. Mas assim, nós do sindicato estamos abertos a ir lá visitar a PBPrev, porque para a gente o que é mais importante, levar informação para o nosso associado, para o médico do Estado. Então a gente observa que o médico do Estado, ele está, vamos dizer assim, pouco informado, né, com relação a essa situação. Acho que tem muitas coisas que a gente vai, com certeza, buscar a PBPrev para poder trazer essas informações oficiais que a gente debateu aqui. Mas fica à vontade. Pois não. Bom, sim. A Previdência, né, como a gente conversou aqui um tempinho e a gente não consegue esgotar nem uma fração aqui do assunto, porque são temas muito interrelacionais, a gente começa a falar de uma coisa e leva para outra e tudo mais. Mas, assim, dizer que a PBPrev está de portas abertas, né, para receber todos os médicos, todos os profissionais da área da saúde, para tirar as dúvidas que eventualmente surjam, né, que não é nem que surjam, porque as dúvidas elas existem, então está de portas abertas lá para receber. A gente tenta sempre dar o melhor atendimento, nem sempre consegue, porque são seres humanos, né? Mas todos que buscam a PBPrev e que buscarem a PBPrev vão ter o melhor atendimento que a gente conseguir. A PBPrev tem um site também. No site tem uma cartilha disponibilizada lá. A cartilha, inclusive, está em revisão agora, que ela tem umas inconsistências. Eu que estou responsável pela revisão lá, estou tendo um pouco de dificuldade, porque a carga de trabalho está um pouco acima da possibilidade, não só a minha, né? Todo mundo tem trabalhado bastante. Mas a gente está revisando essa cartilha lá, que também vai ser um material de apoio para os médicos, para os demais servidores. E agradecer aqui a oportunidade de estar aqui nessa conversa aqui com o Adair, que eu já conheci antes, com você aqui, no sindicato aqui dos médicos. Dizer que foi uma satisfação imensa e que sempre que for franqueada aqui, eu estou disponível para retornar aqui. Com certeza, querer o seu retorno, né, aqui, inclusive, se possível, até com a presença do presidente da PBPrev, né, para a gente continuar esse bate-papo. Eu achar fica o convite aqui para que a PBPrev participe desse fórum previdenciário que o CIMED vai realizar, possivelmente agora no mês de maio. A gente está pensando 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador, fazer um evento no Dia do Trabalhador, focando vários temas, e esse seria um tema importante, né, na vida do trabalhador. Daí fica à vontade também para usar a nossa palavra aí final. Presidente Tarcísio, queria agradecer ao convite, minha primeira participação
podcast do CIMED. E agradecer a doutor Eris a contribuição valorosa, as dúvidas que foram esclarecidas, o papel importante que a PBPrev tem no estado da Paraíba, no sentido de assistir aos servidores do estado, reforçar que o sindicato, a assessoria jurídica, ela tem essa preocupação, ou seja, o sindicato olha a jornada do médico, a gente olha do residente médico ao aposentado. Então, assim, a gente acompanha toda a jornada do profissional médico, assim, desde quando ele começa até quando ele finaliza sua participação profissional. Então, o ambiente previdenciário, ele é um grande desafio para o profissional médico. A gente auxilia, a gente traz esclarecimentos, e esse fórum vai ser muito importante, porque a gente vai tentar unir todos os entes participativos, Estado, município, governo federal, regime geral. Então, assim, a gente vai tentar trazer uma grande gama de informações para que realmente a gente traga todos os esclarecimentos e que realmente o médico sinta segurança num planejamento da sua vida financeira para o futuro. Então, que são os desafios que a gente tem como meta também lá no sindicato. É isso, gente. A gente teve aqui essa conversa, né? E que, como foi bem dito aqui por Eris, assim, não dá para a gente esgotar, né, todos esses assuntos num tempo desse, mas assim, fica importantes recados que a gente depois vai tentar unificar e colocar nas nossas mídias para que vocês, né, no fórum possam estar lá presente e fazer esse debate com a gente. Então, muito obrigado mais uma vez a Eris, aqui representando a PBPrev, a Daí, a todos vocês que nos acompanharam durante esse período aqui no podcast do CIMED-PB, aqui se fala de tudo. Não deixa de nos marcar lá no nosso canal no YouTube, né, acompanhar a gente também no Instagram, no site do CIMED-PB, também no Spotify, e estaremos de volta em breve com um novo episódio do CIMED-PB, aqui se fala de tudo. Muito obrigado e um beijo no coração de vocês.